né? Bom, falando sobre essa questão, né, de igreja, saindo um pouquinho agora das quatro paredes, né? Falando sobre essa ideia do organismo como um povo santo, exclusivo, separado por Deus. Como que a igreja ela pode ser relevante em meio à sociedade, em meio à política, por exemplo, também, né? A gente tem percebido que, infelizmente, alguns políticos que têm, por exemplo, dentro da política ali mesmo, no nosso país, em vez de fato trazer uma importância para a igreja, às vezes tem feito o contrário, né? Então, como que a igreja ela pode ser relevante, ou a importância dela nesses lugares, nessas esferas, né? No sentido da sociedade e também da política? A igreja, pela essência do ser igreja, aqueles que vivem em culto, que foram trazidos para adoração, o resultado disso é aquilo que Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Então o resultado vai ser fazer toda a diferença desse mundo, toda a diferença. Esse mundo ainda existe por causa da igreja. A igreja que traz alguma vida ao mundo, é assim que eu entendo. Não há coisas boas fora dessa igreja de Jesus. A igreja de Jesus, né? Mas nós somos melhores que os outros? Não, nada a ver. É que o próprio Deus conduz a sua igreja para que seja bênção para o mundo. Quando Deus chama Abraão, Deus fala: "Se tu uma bênção, e em ti as famílias do mundo serão abençoadas." Aí, é que veio Jesus a partir de Abraão. Era isso que significava. Ok, também isso. Mas a partir do Cristo reinando na igreja, sim, a gente continua abençoando o mundo, levando esse próprio Cristo ao mundo, o que faz uma diferença eterna para as pessoas. O porquê que os nossos políticos que se dizem cristãos trabalham de forma tão equivocada lá em cima? Por causa dos conceitos. Qual é o conceito dessa pessoa de igreja, de pertencimento? Algumas pessoas, e não é raro isso, usam a denominação a qual chamam igreja de curral eleitoral. O que vai sair de bom dali? Difícil. O que vai sair de bom? Mesmo que todo mundo sabe que aquele é o melhor candidato, porque ele tem princípios e valores cristãos e tudo mais, não pode misturar isso com a essência da igreja. Né? Então assim, você tem que votar no fulano porque o fulano é crente. Eu vou falar para você que tem ateus que fizeram muito mais bem, muitas vezes, para a sociedade em termos de algumas questões voltadas para as pessoas, do que alguns que se diziam crentes que foram lá só para roubar. Usaram a estrutura da organização para ganhar projeção em votos e foram lá dar mau testemunho. Eu nem chamo essas pessoas de cristãs, né? São piores do que anticristãos porque enganam os demais. São lobos que colocam a capinha de ovelha por cima. Mas tem muita gente sincera que faz burrada também. Falta o quê? Falta pastoreio. Falta conhecimento, o slogan do Bolsonaro não ajudou muito ali, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Pô, tem que conhecer a verdade então, meu amigo, porque tem muita coisa ali, né? É melhor ficar quieto, faz um bom governo, tá? Enfim, né? Várias questões que a gente pode analisar aqui ou ali, não vai entrar nesse mérito. Mas a igreja, ela naturalmente, pelo seu estilo de vida, pelo seu estilo de ser, pelos valores que ela vive, ela faz total diferença na sociedade, na política, na cultura, na vida, na morte. É aquilo que Deus deixou para representá-lo na terra. A igreja deveria ser tão bonita, e quando você olhasse para ela, você pudesse ver um pouquinho da face de Deus. Por isso até que nós somos chamados de cristãos. Nós herdamos o nome de cristão, aquilo que se referia a Cristo, né? O escolhido, o ungido. Nós somos os pequenos escolhidos, né?
cristãos, os pequenos cristos, quer dizer, olha como é que a comunidade inicial enxergava os cristãos. Então, eu acho que toda revolução em relação a pensamento eclesiástico, ela não tem que projetar para frente, ela tem que olhar para trás. Porque quanto mais olhamos para trás, mais perto a gente vai ser de igreja. Quanto mais a gente quer olhar para frente, para projetar uma igreja, uma mega igreja, cheia de 9 horas e tal, mais longe a gente fica de igreja. Então a gente tem que olhar para a essência sempre, lá no começo, para procurar imitar mais e mais aquilo que a palavra diz, nos ensinou, porque a palavra de Jesus nunca muda, nunca muda, mesmo que a sociedade mude. Então a gente está aqui para fazer essa diferença. E se a igreja não está fazendo diferença, como muitas vezes não está, então tem que fazer uma pergunta: somos igreja ou não? Né? Certo. Muito bom.